Boa noite, pessoal. O meu nome é Maria e hoje eu vou contar 2 relatos que aconteceu comigo. Bom, o primeiro relato é quando eu tinha 6 anos de idade. Eu morava em uma fazenda. A minha mãe havia se divorciado do meu pai, então fomos morar na cidade, pois lá infelizmente nós não tínhamos uma casa. Então fomos morar na casa de uma tia. Nessa casa havia um quintal com pés de manga e laranja, onde nós, no caso eu, meus primos de 6, 8 e 9 anos, nos divertíamos muito todas as tardes. E certo dia, enquanto brincávamos no quintal, a minha prima deu um grito, dizendo que havia visto um anão e o mesmo estava a encarando e sorrindo. O meu primo, por sua vez, foi verificar e disse a mesma coisa, disse que havia visto também um anão. Então todos nós corremos para dentro da casa. Todos nós não, exceto eu. Eu acabei ficando sozinha no quintal naquela tarde. Então, por curiosidade, eu acabei me aproximando do pé de laranja. E eu não tenho certeza se foi a minha imaginação ou se realmente eu havia visto um anão. Ele estava olhando para mim sorrindo. Era careca e tinha um pouco de cabelo branco. Na hora eu fiquei tão assustada que eu dei um grito e corri para dentro da casa chorando, explicando para minha irmã o que havia acabado de acontecer. Todos nós estávamos tremendo e com medo. Até mesmo, na hora de fechar a porta, ficamos escondidos atrás da geladeira com muito medo daquele ser que, após todo alvoroço, havia desaparecido. E até hoje, eu não sei se foi apenas o fruto da nossa imaginação, ou se realmente havíamos avistado algo que talvez não fosse desse planeta. Já o meu segundo relato aconteceu quando eu tinha os meus 17 anos de idade. Eu havia uma amiga mais velha. Ela era muito divertida e inteligente. Ela tinha uma avó muito corajosa, que viajava num Fusca com 2 crianças pequenas por entre as cidades. Ela andava cheia de utensílios para venda. Essa avó morava numa cidade vizinha nossa. A minha amiga acabou resolvendo visitá-la e acabou me convidando para ir com ela. Então, lá nós iríamos dormir e voltaríamos no dia seguinte. Então eu acabei aceitando, pois eu gostava de aventura. Chegando lá, estranhei a casa. A senhora era muito simpática e cuidava de 2 meninos, um de 4 e outro de 7 anos de idade. A casa dela era um ambiente normal, exceto pela atmosfera muito pesada, escura e por um cheiro forte que doía o nariz. Eu não conseguia identificar o que havia lá, mas não era agradável. É claro que eu nunca falei nada a respeito. Quando chegou a noite, inventamos de contar histórias de terror. Ficamos num quarto quase sem janela, onde havia um pequeno altar com algumas imagens de gesso. E o que me assustava muito, pois eu não gosto de imagens de santos. Quando estávamos no meio de uma das histórias, simplesmente faltou energia, o que deixou todos assustados. E quando a energia voltou, acredite se quiser, a cabeça de uma das santas estava quebrada e colocada de forma torta. O que é intrigante é que o período da queda de energia e retorno não durou nem 2 minutos. Aquilo foi algo muito rápido e sobrenatural. É claro que ao ver aquilo todos nós saímos correndo e ninguém quis dormir mais naquele quarto. E quando finalmente regressamos para as nossas casas, eu agradeci muito a Deus por poder respirar melhor e por eu finalmente me sentir segura. Depois daquilo tudo, eu nunca mais voltei para lá. A Serra dos Irmãos, em Viçosa, no estado de Alagoas,
já pertenceu um dia à capitania de Pernambuco. Esse lugar ficou muito famoso devido a um acontecimento na vida de um personagem muito importante na história do Brasil, no caso Zumbi dos Palmares. Foi aqui, nesse local, que Zumbi foi caçado pelos soldados bandeirantes. Zumbi dos Palmares liderava um grupo contrário à escravidão e também desejava a liberdade de culto religioso e a liberdade para explorar a cultura africana nas terras do nosso Brasil colonial. O comportamento de Zumbi dos Palmares ia contra as ordens da coroa portuguesa. Por isso, ele se tornou um desafeto do governo do estado de Pernambuco, que pediu a sua cabeça. E no ano de 1694, Zumbi dos Palmares foi apunhalado por um soldado bandeirante. Um tempo depois, em 1965, Zumbi dos Palmares foi traído por um dos seguidores e novamente ele e 20 guerreiros foram cercados por soldados bandeirantes que dizimaram aquele grupo. Após a morte de Zumbi dos Palmares, a sua cabeça foi levada ao governador da capitania de Pernambuco, que pediu para que a colocasse em praça pública, na tentativa de acabar com a crença de muitas pessoas de que o Zumbi dos Palmares era imortal. E depois desse acontecimento, o lugar que hoje pertence ao estado de Alagoas, a Serra dos Dois Irmãos, passou a ser assombrada, pois muitas pessoas que já se aventuraram durante a noite nessa região afirmam ter sentido os seus cabelos arrepiados, frio na barriga e arrepios na espinha após presenciarem a movimentação de espíritos que vagam por esse lugar, talvez até sem rumo. Muitos chegam a acreditar que essa movimentação sobrenatural é provocada pelos espíritos de Zumbi dos Palmares e seus guerreiros. Além disso, muitos moradores da região acreditam que o lugar se tornou sinistro durante a noite após o confronto entre o grupo de Zumbi dos Palmares e os soldados bandeirantes. E após muitas fugas e perseguições, chegou o momento em que um homem se deparou com um encontro entre perseguidos e perseguidores. E esse encontro foi fatal para o grupo que era contrário às leis impostas pelo governo de Portugal. Se você gosta de visitar lugares sinistros e sobrenaturais, a Serra dos Dois Irmãos em Alagoas é um ótimo lugar para levar sustos e talvez até ter uma experiência incrível para contar de geração em geração, pois muitos afirmam que durante a noite é possível ouvir estalos das armas de fogo que puseram fim à vida daquele indivíduo. De certa forma, os atos e comportamentos de Zumbi dos Palmares se tornaram imortais, pois tudo isso está registrado nos livros de história brasileira. E tudo o que ele fez, eu desejo que sua luta pela libertação dele e do seu povo sejam sempre lembrada por todos nós. A Serra dos Irmãos é localizada na cidade de Viçosa, no estado de Alagoas, e passou a ser conhecida como um dos lugares mais mal assombrados de todo o Brasil.